E aí, pessoal, estamos de volta para mais um podcast analisando desta vez o filme Fome Animal, que é considerado um dos filmes mais pesados no humor negro e na temática de zumbis. Então vou passar a bola aqui para Wagner Silva, já contar aí como que ele conheceu esse filme. Com você, Wagner. Isso aí, pessoal, tudo bom? Começando outro podcast aqui, né? Dessa vez ao lado do nosso amigo Andrei também. E, bom, eu conheci esse filme, cara, na época das locadoras, né? Um filme que eu cheguei de locar na época, que inclusive a gente já comentou tanto, né, sobre essa época boa das locadoras aí. Mas é um filme que passou na TV também algumas vezes, né? E é um filme muito divertido, galera, né? Para quem não conhece aí e quiser procurar esse filme também, corre atrás que vale muito a pena. E é mais ou menos isso, Andrei, com você aí. Eu assisti o Fome Animal, eu não me recordo direito se foi em VHS ou se foi pelo Cine Trash, né? Que o Cine Trash, por incrível que pareça, passava filmes de terror de tarde, né? Então, e também assisti em VHS. Agora, a primeira vez que eu assisti o Fome Animal, não me recordo, mas eu lembro que eu fiquei simplesmente deslumbrado com tantos efeitos de gore, né? De tantos efeitos, tantos. O filme literalmente é um banho de sangue, né? Só que com aquele humor negro escrachado. Então acabou virando um cult para o pessoal assim que gosta de cinema mais underground, assim. Apesar de ser um filme do Peter Jackson, que posteriormente virou um diretor de blockbusters. Virou um milionário, né? O cara tem muita grana, né, cara? E, a- Sim. e aproveitando o gancho, eu vou fazer uma pergunta para o Andrei, para dar uma contextualizada aí. Gostaria que você falasse aí resumidamente um pouco do Cine Trash, aí, que época mais ou menos passava aí. O Cine Trash ele passava em torno de 1996. Ele era apresentado pelo Zé do Caixão e os filmes de terror, eles toda a grade de programação do Cine Trash era na parte da tarde, né? Então, para vocês terem uma ideia de como a televisão brasileira ela mudou drasticamente, né? Porque antigamente se passava filmes extremamente sangrentos, de violência explícita de tarde, né? Como o próprio Fome Animal, às vezes até é difícil de acreditar que o Fome Animal foi passado de tarde, né? Então foi a gente invariavelmente a gente vai acabar citando o Cine Trash aqui nos podcasts, porque pelo menos para mim foi um programa que talvez o programa que eu mais sinta falta, né? E todos esses grandes clássicos que depois posteriormente viraram cult, muitas e muitas pessoas conheceram através do Cine Trash, né? É, Cara, e é interessante, cara, tipo assim, que o Andrei, como a gente sempre comentou, né? O Andrei tem a minha idade, assim, a gente tem a mesma idade, e ele pegou muito dessa coisa também que nostálgica, que eu gostava muito, cara, que era passar esses filmes madrugada na TV e gravar também em VHS, né, Andrei? Como a gente já comentou em off, você que chegou de gravar muito esses filmes também, Sim. antigos, né? E o Fome Animal é um filme que passou, né, cara, várias vezes na TV também, e com o tempo ele começou a sair aí na internet com a dublagem antiga. O Oswaldo também gosta muito dessa dublagem do Fome Animal, né, Oswaldo? Se quiser comentar um pouco aí. sim, e como você comentou aí na época do VHS, graças ao VHS que eu tive a oportunidade de conhecer esse filme, né? Porque diferente do Andrei, que pegou essa fase do Cine Trash, que passava os filmes de tarde, eu já peguei uma fase posterior a essa, né? Que era já o do Cine Sinistro, se eu não me engano, acho que era final de 96, 97. E um amigo meu conseguiu, né? Acho que eu não sei com quem lá, essa gravação desse filme Fome Animal do Cine Sinistro. E uma vez que eu fui lá na casa dele, ele falou: Ô, você tem que assistir esse filme aqui porque é demais, né? E ele colocou lá pra eu assistir. Eu nem sabia do que se tratava, né? Esse filme. E não teve outra, né? Eu acabei me tornando fãzão desse filme.
E a gente assistia diversas vezes essa fita VHS. E, e foi assim que eu conheci esse filme aí, né? Então, vou passar aqui para o Andrei e começar a falar um pouco aí sobre Fome Animal. É com você, Andrei. O Fome Animal, o título original dele é Brain Dead, né? E foi lançado na América do Norte com o título de Dead Alive, que parece que já havia já algum filme com o nome de Brain Dead por essas bandas, alguma coisa assim. Então eles lançaram com o nome de Dead Alive, embora eu prefira Brain Dead, né? Mas para nós, em bom português, Fome Animal. É um filme neozelandês de 1992, dirigido pelo Peter Jackson, né? E o filme foi escrito pelo Peter Jackson junto com o Frank Walsh e com o Steven Sinclair. Né? Esse Steven Sinclair, posteriormente, também colaborou com o Peter Jackson em outros filmes. Né? Cara, o Fome Animal é tipo é uma comédia gore de zumbi. Basicamente é isso, só que é feito com uma maestria sensacional. Ele não é um filme para qualquer um. É um filme que como ele é um filme que tem cenas muito extremas, muito de bastante exploitation, como se fala, né? Ele não é um filme para pessoas de dito bom gosto, como se diz por aí. É que o filme tem várias cenas de morte, assim, é, vários estilos, né, cara, de morte também naquela cena, que a gente vai chegar lá depois e comentar, né? Aquela cena da festa lá que o tio do Leonel faz na casa lá, tem umas cenas que são demais, né, cara? O filme ele explorou, o filme ele explora bastante efeitos especiais, só que, né, tipo, pelo menos de uma maneira que eu gosto bastante, porque o filme é de 92. Naquela época, efeitos de CGI quase estavam engatinhando. Então, o filme literalmente é um filme feito à mão, sabe? E é de uma maneira que me agrada bastante, sabe? Assim como o filme também do Peter Jackson, né, que é o Náusea Total, né, Bad Taste, que é um outro Isso. filme assim que você vê que é bem caseirão, né, cara, e a gente consegue notar o talento, né, que o Peter Jackson tinha no começo da carreira ali também. Sim, o Peter Jackson tinha muitas boas ideias, muita vontade de colocá-las em ação e eu posso dizer tanto pelo Bad Taste, que é o filme de 87, como pro Brain Dead, que é de 92, né, o Fome Animal. Nesses dois filmes, pelo menos eu posso dizer que ele obteve muito êxito, sabe? E eu concordo com o Andrei aí nesse quesito desses efeitos especiais feito de maneira artesanal, aí, né? Então, acho que o cinema de hoje, eu acho que o que me dá bastante saudade dos anos 80, 90 era esse tipo de efeitos especiais, né? Então, eu prefiro bem mil vezes mais, acho que me convence até hoje mais eles fazerem, né? Sei lá, um boneco de um monstro do que criar esse monstro em computação gráfica, né? Ou se não, os filmes que dá até vergonha de assistir, esse cara fazendo mutilação em computação gráfica lá, né? Então, né, quando eu vejo isso daí, já até me dá vontade de parar de assistir o filme já, né? E Nossa. infelizmente, Oswaldo, filmes muito legais, muito divertidos, né? Como o próprio Fome Animal, eles ganham a alcunha de ser filmes trash. Só que, às vezes eu digo, eu tenho um certo problema com essa palavra, porque quando o cara fala trash, parece que o cara tá implicando que o filme é ruim. Só que a coisa não é bem assim, sabe? O, o, o Fome Animal ele é um filme que ele tem uma proposta bem delineada. Não é um filme para qualquer um. É um filme ele muitas vezes quase experimental, né? Bom, então antes de começarmos a fazer a análise detalhada para aqueles que já assistiram o filme, são fãs desse filme, então acho que seria legal
algum de vocês dois aí fazer um resumo básico aí do que se trata a história aí. Por favor aí, Wagner ou Andrei. Vai lá, Andrei, com você, Andrei. Bom, o filme é um filme, como eu falei antes, ele é uma comédia agora de zumbi e ele se passa na Nova Zelândia em 1957. Ou seja, ele é um filme ambientado nos anos 50. Né? Ahn, Cara, o filme começa tipo numa uma tomada numa região montanhosa e mostra assim tipo alguns pesquisadores carregando uma criatura dentro de dentro de uma caixa de madeira. E essa e aí já começa alguns absurdos do filme, porque essa criatura, né, que é o nosso querido o rato macaco de Sumatra, ele vai dizem eles que é uma criatura que está em extinção, né? E tu olha para a criatura, depois posteriormente aparece a criatura no filme, é uma coisa, até diga-se de passagem, a criatura é muito bem feita, porque tu vê que aquilo ali foi utilizado efeitos de stop motion, né? E é um efeito que é usado em grandes filmes, como por exemplo o próprio Evil Dead, né? Ou o Mestre dos Brinquedos, entre outras produções. Né? Então, e o filme mostra esses pesquisadores com essa criatura e eles sendo perseguidos por esses nativos, né? E, e ele tentando convencer os nativos a que ele tem permissão para levar essa criatura. E aparentemente acho que ele quer levar a criatura para algum zoológico. Para variar, ele quer ganhar dinheiro em cima disso. Todo o tom de comédia que o filme tem, né? Porque esse rato macaco de Sumatra, ele, tipo, ele acaba virando tipo uma espécie de estopim para para uma infestação de zumbis, né? Porque tipo, ele acaba infeccionando algumas pessoas e isso gera literalmente uma reação, um efeito cascata, né? Que vai se destrinchar durante todo o filme, mas das maneiras mais absurdas possíveis. Legal, André. Então, pra quem curte, né, esse estilo de filmes aí de humor negro, zumbis, Muito gore. mutilações, muito gore. Quem não assistiu, vocês estão perdendo tempo, mas já desliguem aqui esse nosso podcast e vão assistir, né? E depois voltem aqui para conferir a nossa análise detalhada. E é isso daí, né, Wagner? Tem mais alguma coisa para falar? É? Pra quem quer conhecer o filme aí, tem várias opções aí na internet também. No próprio YouTube o filme está completo aí, tanto legendado quanto dublado, então, né? Então vale muito a pena mesmo, cara, dar uma conferida nesse filme aí. Bom, e fazendo as nossas pesquisas aqui, né, pela internet, a gente não achou muitas informações, então eu vou ler aqui o que eu acabei achando e eu vou ler aqui e a gente vai comentando, né? O filme também é chamado de Dead Alive, como o Andrei já comentou. No total foram usados 1.000 litros de sangue de porco para fazer o filme. Metade disso foi usado somente para a cena do cortador. E fica aqui, né, a minha pergunta: será que é verdade isso daqui, que foi usado sangue de porco, ou é mais uma daquelas lendas aí que serve para tornar, né, um filme aí mais... Cara, eu acredito que, sei lá, bicho, com certeza acho que usaram muito sangue nessas. Provavelmente deve ter sido sangue de porco mesmo, cara. Que inclusive aquela cena final lá, que aquela mãe do Leonel lá, gigante lá no final, né, em cima da casa, que a gente vê saindo assim uma quantia exagerada de sangue, né, cara, da mãe dele, né? Você vê que é muito sangue, então acho que sim, cara. Sei lá, o que você acha aí, Andrei? Olha, se foi sangue de porco, se foi sangue de vaca, seja lá o que for, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. E esse talvez, se não for o mais, é o filme mais sangrento que eu já vi. Sabe? Então é literalmente um banho de sangue, cara. Aí eu quero acreditar que não seja verdade, né? Porque senão dá até pena dos atores lá. Que imagine aguentar aquele cheiro de sangue de porco lá, né? Aquela nojeira. Mas, mas o filme deve ter resultado em muita sujeira, João. Muita sujeira.
Porque tu vê pelas cenas assim que o filme, olha, foi um lambuzo, cara. É, tomara que tenha sido sangue artificial, né, com menos cheiro possível. E continuando aqui as curiosidades, né? Foram investidos 3 milhões de dólares para a realização do filme. A filmagem não teve um corte sequer. Em alguns países como a Alemanha e Inglaterra, 18 minutos do filme foram censurados. Na Suécia foram distribuídos sacos de vômito para quem alugasse o filme. Também foram distribuídos sacos de vômitos em alguns cinemas onde passava os Nossa, mano. nativos Tô da... imaginando os caras na porta do cinema entregando um saquinho assim, ó. Já vou entregar o saquinho aqui pra você, porque esse filme aí é capaz que você vai vomitar, hein? Então, é um jogo de marketing aí também, né? O cara já, pô, os caras já estão distribuindo saquinhos, os caras já iam, né? Pô, então deve ser realmente pesado esse filme. Sim. E aparentemente, né, o Fome Animal ele não recebeu lá muita atenção na época que ele foi lançado. Até ele parece que ele começou a receber. Bom, ele já tinha o seu público underground, né? Sabe? Você sabe como é esse público mais cult, né? Sim, sim. Que é diferente do grande público pipoca que espera só os grandes lançamentos do cinema. Mas aparentemente ele teve uma atenção não muito considerável, mas eu acho que principalmente depois do estrelato do Peter Jackson, mais e mais pessoas vieram a conhecer o Fome Animal, né? Que eu até uma coisa que eu me recordo até no próprio VHS do Fome Animal já eles tinham colocado já alguns prêmios que o filme havia ganho, né? Como por exemplo o Grand Prize de 1993, né? É o Festival Fantástico do Avoriaz, um Silver Screen Award num festival em Amsterdã em 93 também. Então ele ganhou algumas considerações já na época. Legal. E a última curiosidade aqui é: os nativos da Ilha da Caveira são interpretados pelos jogadores da Seleção Nacional de Rugby das Ilhas Fiji, sei lá se pronuncia assim. E vocês têm uma curiosidade, né, sobre essa Ilha da Caveira? Hein? Essa ilha aí, que inclusive foi o mesmo local onde foi gravado o filme do King Kong, né, cara? E que é interessante, né? Tem um visual bem bacana, né, cara, essa ilha aí também. Não só o filme do King Kong, né, como também algumas tomadas do Senhor dos Anéis, né? É isso, exatamente, né? O Peter Jackson tem essa coisa, né, cara, de procurar uns lugares assim. O cara, inclusive no Senhor dos Anéis, né? Ele é um cara que rodou o mundo inteiro, né, cara, atrás de lugares inusitados, assim, pra fazer esses filmes, né? Mas é até interessante até pelo fato dele ser neozelandês, né? Ele desde sempre ele escolheu dar uma certa primazia a algumas paisagens da Nova Zelândia, né? Aquelas paredes rochosas e tudo mais, coisas que a gente vê até no Fome Animal, no King Kong, no Senhor dos Anéis, né? Ele E parece ser bem bairrista, assim, nesse sentido. Bom, então é isso daí, né? Tem mais alguma curiosidade ou podemos começar a nossa análise insana? Isso aí. não, vamos nessa, taca-lhe pau aí que. Vai aquele pau, Marcos. É. Bom, então o filme começa, né, como o Andrei já falou naquela sinopse básica para quem nunca assistiu, que aparece, né, aquele cara lá, né, que aparentemente parecia ser um arqueólogo. Eu até, primeira vez que eu assisti, eu não sabia do que se tratava o filme, e tinha até a impressão que era um filme estilo Indiana Jones, né, porque os caras estavam com aquela criatura dentro de uma gaiola, né, fugindo dos nativos, e os nativos cercam eles lá, e eles falam em outra língua, e o tradutor fala lá pra esse cara que parecia um arqueólogo, né, ele tá falando que não podemos levar esse macaco rato, né, que é raro, e ele carrega uma maldição, né, já... Ameaçado de extinção. É, tá...
O absurdo já começa a sair, né? E o cara lá nem aí, né? Pegando um papel lá e falando, mas eu tenho permissão, né? Fale para eles, né? E pega o papel e fica esfregando na cara dos caras lá, né? E permissão, permissão, permissão! Né? Naquela dublagem clássica. E os caras. Até que os caras não querendo deixar eles saírem de lá, né? Então ele puxa a metralhadora, dá uns tiros pra cima. E os nativos saem correndo, né? E ele vai, sai, né? Vamos embora. E já começa já os detalhes que transformam também o filme e mais engraçado ainda, né? Porque quando eles estão descendo, tipo um estilo de uma rampa lá, né? E os outros dois ajudantes que estavam esperando eles estavam jogando beisebol, né? Com pedrinhas lá. As pedras. E o cara vai, vamos embora, né? E um lá que parece um Jeca Tatu, né? Larga o taco e sai correndo lá de uma maneira totalmente também engraçada, né? Essa parte que ele sai correndo depois que ele solta o taco é engraçado demais. Quem nunca reparou, repare que é cômico isso daí. Aí o cara vai mais rápido, seus molenga, né? E o cara, puta, acelera e nessa acelerada a gaiola cai em cima do cara e acaba tomando uma mordida lá, né? Continua aí, André. Ele acaba tomando uma mordida do rato macaco de Sumatra. eu posso falar alguns spoilers daí? Não, assim, agora é a análise insana, mas a outra frase também que me marcou dessa dublagem, ele, o macaco me mordeu. Como o Oswaldo tava até dizendo, né, a questão da dublagem ela pesa bastante. O áudio original ele é legal, mas eu não sei, até pela questão da língua, né, o português acaba invariavelmente ficando mais aproximado da gente. Daí o cara acaba sendo ferido pelo rato macaco de Sumatra e os caras imediatamente identificam aquilo como uma ameaça, né, porque bom, isso a gente vai descobrindo, vocês vão descobrindo no decorrer do filme. André, mas tem uma. Mas desculpa aí de novo te interromper, mas tem umas tomadas genial, né? Que parece tipo um pé chutando a câmera, assim, né? Pé chutando a câmera. Como se fosse dando uma bica na cara do cara, né? Mas só que a câmera, tipo, filma o pé, assim, né? Chutando. Assim. Sim. Daí o cara acaba sendo ferido pelo rato macaco de Sumatra, né? E os caras identificam isso como sendo uma ameaça, né? E ele é ferido mais ou menos na região do braço, ele é arranhado, ou leva uma mordida, uma coisa assim. E os caras literalmente, eles falam uma palavra lá que eu não me recordo. Acho que era Gaia, né? Isso, daí eles apontam o dedo pro braço do cara e decepam o braço do cara sem pestanejar, né? Daí depois eles mexem no cara, o cara tá vivo ainda, eles veem que ele tá com uma ferida na testa, e que o rato macaco também deve ter arranhado ele naquela região e literalmente decepam a cabeça do cara. E aí já começa o filme, né? E aquele título também, né? E a gente esqueceu de citar aí que naquela perseguição tem aquela música já do que também é um show à parte, né, mano? Sim, acaba ficando grudando na cabeça do cara aquilo. Que é tipo, transmite uma sensação meio de terror, mas de comédia ao mesmo tempo, né? Pelo menos essa é a sensação que eu sinto. Né? Acho que é por aí. E lembrando a galera aí, né, que esse é um filme que se passa nos anos 50, né, galera? 1957. E continuando, aí depois já tem aquela montagem, né, inicial, quando vai mostrando alguns créditos ali, o avião voando e os caras lá pegando o macaco e vendendo ele, né? O macaco não, Oswaldo, o rato macaco de Sumatra. Não, apesar, acho que na dublagem, acho que eles falam macaco-rato, não falam, não? É que você deve ter visto legendado, acho que já ficou na dublagem eles falam macaco-rato da Sumatra, né? Então.
Isso que também é um dos problemas das traduções aí. Que... As traduções, os caras invertem algumas coisas. Né? Não, que você falou só macaco. Ah, tá, é verdade. Ah, tá, desculpe. Você tem que Perdão, lembrar que é verdade. é uma espécie que estava em extinção. Isso é importante Não, lembrar. falha minha, perdão, pessoal. Pior que esse começo, cara, quando tá naquela jaula ali, a gente fica curioso, né? Pra saber que porra que tem dentro dessa gaiola de madeira aí, que esses caras tanto. Né? Não, e também começa. Ao mesmo tempo que tá aquela musiquinha, né, que eu comentei lá do. Aí o cara entregando lá a jaula, né? E pegando dinheiro, e um deles querendo impedir, né? Porque eles sabem, né? A tragédia que aquilo vai acontecer, né? Caso o macaco fira alguém, né? Mas os caras estão um pouco se lixando, né? O que interessa é o dólar no bolso dos caras e o pessoal que se dane ali, né? Continue aí, por favor. Daí o filme ele já muda já para algum lugar na cidade, né? Ainda em 1957, né? E daí entra em cena essa moça, né? Que o nome dela é Paquita. E você logo vê pelo jeito dela que ela tem origem latina. Até se vocês ouvirem o áudio original do filme, ela tem sotaque espanhol, né? A Paquita. Que apesar do nome dela ser Paquita, não tem nada a ver com a Xuxa e etc. Nada a ver com a Xuxa. E essa. Pode falar, Wagner. Tipo, até eu tava olhando assim sobre esses atores aí que fez o filme. Essa mulher aí, ela fez ela fez pouco filme também, né? Que inclusive os filmes que ela fez também são filmes bem desconhecidos, assim, latino também. Como você disse, né, Andrei? A gente comentou em off, acho que ela é mexicana, coisa do tipo, né? Não sei. Vou dar uma olhadinha depois. Sim. E ela no início do filme, ela trabalha nesse mercadinho, né? E ela parece bastante enamorada por um certo Roger, que é um rapaz que tá no mercadinho. Na verdade, ela parece que tá meio. Ela é toda assim, aquela moça iludida, né? À procura de um amor e coisa do tipo, né? Só uma nota aqui, parece que a atriz nasceu na Espanha. Ah, sim. O nome dela é Diana Peñalver. Tá? Bom, aí, Não, legal. Aí continuamos as surpresas do filme, né? Que acontece bastante nesse filme, né? Que parece ser uma coisa, mas no fundo é outra. E aparece, né? Ali atrás uma velhinha ali, né? Com uma cara assustadora e puxa a Paquita pelo braço. Com aquela unha assim, né? Parece que ela vai fazer algum mal pra ela. E a dublagem clássica novamente, né? Mostrando que aqui veio, né? Ela, você gosta desse rapaz, né, Paquita? E a cara. Aí já corta. Essa velhinha aí lembra muito aquela velha que fez o filme Arraste-me para o Inferno. Não sei se vocês já assistiram, mas tem um olhar assim que lembra bastante. Me lembra a bruxa dos 7 anões. Aquela típica bruxa, né? Aí depois já corta para a cena que ela está tirando as cartas, né, para a Paquita, né, e falando, vamos ver se Roger e você... Cartas tipo umas cartinhas de tarô, né? Isso, vamos ver se você e Roger, né, tem o destino de ficarem tipo juntos. Assim, meio querendo saber qual que vai ser o futuro dela. Isso, ali, né? com o Roger, né? E nessa também... E nessa já aparece. Ou se ela vai virar crente ou coisa do tipo, sei lá. E nessa já aparece outro personagem também pitoresco, né? Que é tipo um velho lá rabugento, né? Com a roupa toda suja, né? Comendo. Lá vai isso de novo, né? E a velhinha, pense, né? No Roger e corte as cartas, né? Aí ela corta e ela vai tirando, né? Uma da carta aparece uma mulher, ela, esta é você. Aí a outra carta aparece um rapaz, ele e esse é o rapaz do seu futuro, né? Aí a Paquita, mas ele não se parece com o Roger. Mas ele não é o Roger! Então é sensacional essa dublagem.
Comente aí, por favor. Ele não é o Horser! A dublagem ela faz um papel muito. O pessoal da dublagem acaba endossando bastante todas as situações, né? E acaba só enriquecendo o filme. Né? Então daí. Mas é até interessante a gente comentar um pouco sobre essa dublagem, a dublagem, porque quando eu vi esse filme a primeira vez, eu achei legendado, né? Então, depois que eu comecei a assistir o filme dublado, cara, dá uma outra sensação assim, né? Inclusive, a gente comentou em off sobre o lance das dublagens, né, cara? A dublagem brasileira é muito boa, né? Esses filmes antigos ainda, dos anos 80, dos anos 90, é gostoso de assistir, assim, né, cara? Com essas dublagens antigas. Sim. Aí continuando a cena, né? Aí depois tem toda aquela papagaiada, né? Falando que vai aparecer um rapaz num futuro próximo, que vão viver um romance. E o velho lá rabugento, né? Romance e dinheiro, né? Aí a velhinha lá acaba tirando uma carta ruim, né? Aí a Paquita, é isso daí. Não, essa não, né? Tentando disfarçar, né? Porque tirou algo ruim. E antes disso também aparece uma carta lá que você vai conhecer ele pelo símbolo da lua e da estrela. Não lembro direito. Vocês lembram dessa parte? Exatamente. É tipo uma lua, tipo uma estrela, assim, meio que apontando, né? Pra tipo, uma direção, assim, que é mais ou menos a parte quando aparece o Leonel, né? Quando ela conhece ele. E ele nesse. Ele entra no mercadinho, logo após essa cena das cartas, ele entra no mercadinho. Isso, exatamente. Não, e outro detalhe também engraçado é que a Paquita tentando insistir, né, pra saber o que era aquela carta aparentemente ruim, ela, não. E o velho é Paqueta, freguês. Mas que não, Paqueta! Aí ela vai lá, né, com maior raiva, né, atender ele, e o Lionel todo bobão lá, né, derrubando os negócios no chão. Falem um pouco sobre isso. Pomadinho, né, a gente consegue notar que o cara é daqueles bem filhinho de mamãe mesmo assim, né, coisa do tipo. Parece... Se vocês verem os trejeitos do Lionel, ele lembra um pouco até o Mr. Bean, né, cara? Ele fica, tipo assim, meio bobão, assim, olhando aquela caixa, né? Quando a Paquita chama ele, já olha meio assustado, assim, também. Aí ele fala, minha mãe mandou pegar isso aqui, não sei o que. Você vê que parece que é meio que controlado pela mãe também, né? E a Paquita até então, né, tá com uma cara emburrada ali. Até que ele derruba, né? Sei lá o que ele derruba lá e acaba se formando aquele tipo símbolo. Umas canetas. Isso, parece lápis, sei lá, não era o que era. E acaba se formando aquele símbolo que há pouco tempo atrás tinha saído na carta, né? Que ia revelar o futuro namorado dela, né? Daí começa a chegar a musiquinha, toda, assim, toda apaixonada já, né? Toda, é verdade. Então você... E aquela um detalhe importante, né? Começa a tocar aquela musiquinha. Né? Não, essa musiquinha é demais, cara. Sim. Aí depois, se eu não me engano, já... Fala aí. Não, essas musiquinhas show de bola, cara. É engraçado demais, cara. Eu fico escutando, quando eu assisto filme, eu fico prestando atenção nesses fundos musicais assim. Você racha de rir, né, bicho? A gente não tem como não dar nota 10 para essa trilha sonora, né? Que contribui muito ao tom do filme, né? E depois já corta para aquela cena lá na casa do Lionel, né? Que ele tá chegando lá. Já a mãe dele já gritando, né? Com uma faca na mão lá. Lionel! Tem um bicho embaixo da geladeira! Cara, o Oswaldo tinha que ter podido dublar. O Oswaldo dá bem pra um dublador, né? Ele dá pra dublador. Não dou pra ninguém. Ai, continua aí essa cena aí. Não, a gente vê que essa velha é chata, né, cara? É uma velha que. Nossa, nesse início de filme a gente se irrita um pouco com ela, né, cara? Você vê que ela meio que é controladora, assim, parece que não gosta muito que o filho dela sai de casa, que o filho dela procura uma namorada, coisa do tipo, né? Meio que escraviza, né?
Lionel lá, né? Em resumo, o Leonel é o tímido, reprimido pela mãe dele, né? Que é a Vera, o nome dela. Que é uma velha insuportável, né? Bom, ninguém É, melhor do que o Andrei aí para traçar um perfil psicológico desse Lionel. cara, olha, o pessoal que gosta bastante de psicanálise ia se deliciar com o caso do Leonel, né? Porque ele não consegue se desassociar da mãe dele, né, cara? Que é legítima cascacu, né? É uma cobra. Morreu aí, vai? Não, eu tô escutando vocês falar aí. Achei que você já ia entrar e comentar aí, Oswaldo. Bom, vamos continuar aqui. Bom, aí dando uma resumida, né? E tem a velha lá falando que vai receber lá não sei quem de uma associação, né? Ah, essa casa está uma bagunça, limpe isso daqui, né? E arrume aquilo ali. Ah, é, ela comenta sobre o emprego também, que ela achou, né? Que ela conseguiu. É, acho que alguém da associação de não sei o que lá ia visitá-la, né? Ia ter uma reunião importante na cabeça dela lá. Até que depois chega a Paquita para fazer a entrega, né? Contem aí depois o que acontece. A Paquita faz a entrega lá das mercadorias lá do Lionel e já começa a ver aquele flerte, né? Eles começam a flertar ali no quintal da casa dele. E só que, infelizmente, o clima é quebrado pela, pela maldita da mãe dele, né, cara? Que não deixa o cara paquerar lá embaixo. É, Esse aquela filme é mãe sensacional, né? possessiva. É aquela mãe possessiva, né, cara? Desgraçada que não. E ela começa a lembrar do marido dela, né? Do pai do Leonel e tal. É toda aquela chantagem emocional, né? Fazendo uma chantagem emocional no cara e tal. Até que eles ainda combinam, né? Um passeio no zoológico. E depois já corta, né? Pra cena deles lá, né? Dando aquele passeio aparentemente alegre, né, com aquela musiquinha. Daí tá o Lionel e a Paquita passeando no zoológico, né? Daí eles passam na frente da jaula dos macacos, né? E eles ficam super encantados com os macaquinhos. Daí acho que ela pega uma Uma comida. pedra. Eu não lembro. E joga na. Acho que é um pedaço de alimento Ah, lá. é um pedaço de maçã, tá certo? Um pedaço de maçã. Um pedaço de maçã e joga na jaula do macaco, né? Só que o pedaço de maçã cai próximo de outra jaula. E na hora que o macaco chega, o nosso querido macaco, o rato de Sumatra, ataca o macaco. Não, Ele come, ele, na verdade, ele pega a maçã, né? E come Ele a dá um maçã. soco, cara, ele dá um soco. não, e o detalhe é a trilha sonora também nessa fase, nessa cena aí, né? E tipo, tá aquele clima mó alegre, né? É, macaquinho! Aí joga o negocinho, aí o macaquinho vai inocentemente pegar e toma um direto na cara, né? Aquela E o música. legal que foi aqueles igual o filme do Bruce Lee, né, cara? Foi. E aquele efeito, né? Daquela música já. Não, e pior que quando o outro macaco tá ali já desmaiado do outro lado, ele acha que é a perna do macaco, né? E, vai, e a perna dele meio que solta assim, cara. Oh, essa cena também é outra cena cabulosa. Véio. Sim, daí fica todo mundo. Ah! E é revelado finalmente como é, né? Esse macaco rato aí, né? O macaco rato de O Sumatra. que você acha desse efeito aí, do macaco rato da Sumatra aí, André? O cara percebe que é um efeito chamado stop motion, né? Que tu vai tirando uma sequência de várias fotos e depois tu junta para dar um movimento, né?
É um movimento, é um efeito que já foi muito usado em filmes como Evil Dead, Puppet Master, né, o Mestre dos Brinquedos, entre outros. É um efeito bem legal. Não, é legal pra caramba, cara, nossa. E daí que ele aparece um cara meio. Eu acho que é o cara que já sabe, né? Fala, pedindo pra eles se afastarem ali e tal, que não é pra ficar próximo daquele bicho, né? Todo assustado. Não, e, Só que e o só que detalhe acontece. e o detalhe é que quando o macaco rato está mordendo lá o seu pedaço de, de braço do outro, lá os outros macaquinhos estão desesperados, né? Na jaula, tentando fugir ali. Chacoalhando a grade, né? É, Para vocês verem o perigo do rato macaco de Sumatra, né? aí chega Só que outro, aí chega, fala, Oswaldo. aí chega outro personagem também pitoresco do filme, né? Que é um dos funcionários do zoológico, né? Com aquele andar também meio estranho, né? Diz, sai pra lá, né? E batendo na grade, sai daqui, né? E xinga até o macaco, se não me engano. Sim. Aí outra cena também excepcional aí, e cômica ao mesmo tempo, que enquanto ele pega um pedaço do macaco morto lá, né? E para pra conversar com a Paquita e o Leonel, o pedaço do macaco fica balançando e caindo sangue no pé da Paquita. Sim. Começa a dar aí a nojeira, né, cara? E o cara nem aí, né, mano? E ela Sim. tem. É engraçado o cara conversando com o cigarrinho na boca, assim, de lado. Isso, assim, é. A construção desse personagem é magnífica, né? É. E depois, posteriormente, né, na cena em sequência, aparece, né, que a maldita da mãe do Lionel literalmente foi no zoológico atrás deles, né? Tipo, meio que foi bisbilhotar, né? Tipo, já meio que cuidando já ali E é aí, do que ela tá fazendo. a partir daí que o filme começa a se desenrolar, a partir de um evento que ocorre no zoológico. E não sei se vocês perceberam que ela acaba escorregando uma casca de banana e acaba se segurando na gaiola lá e toma uma mordida. Aí Ela toma ela faz um griteiro, ela toma uma mordida do rato macaco de Sumatra, né? Ela dá uma bolsada na cabeça do bicho, o bicho cai no chão, ela pisa em cima E com o salto ela pisa na cabeça dele. e salta gosma, pus e sangue pra tudo que é lado. Não, e é engraçado que pelo menos na dublagem lá, tipo, alguém de fundo fala, ai, coitadinho. Coitadinho. Parece que tem uma velhinha mesmo que fala, meu Deus do céu, coitadinho. Tem até um senhorzinho que começa a tirar foto também. Isso, é. Aí nisso a Paquita, deixa que eu te ajudo, e toma um empurrão, né, mano? Sim, daí já mostra já aquele embate, né, da mãe do Lionel com a Paquita, a futura nora. Aí começa todo aquele drama lá, né, na casa deles, né? Você me apronta uma dessa, né? Fazendo novamente chantagem emocional, né? Tem a enfermeira também cuidando da mãe dele, fazendo um curativo no braço, né? Isso, né? E depois de noite a Paquita vai atrás dele lá, né? Jogando umas pedrinhas na janela, né? E, vim trazer seu casaco. E ele todo desesperado, você vai embora, né? Com medo que a mãe dele pegasse os dois lá, né? Contem aí um pouco sobre isso, né? Vale ressaltar que logo após a mordida, né, muito rapidamente a mãe do Lionel já começa a sofrer certas mudanças, né? Ela já começa a ficar com uma. Ela começa, sei lá, cara, começa a ficar com a cara deteriorada, começa a agir estranho, começa a aquelas coisas. Não, engraçado que essa parte meio que solta a pele assim do rosto da mãe dele, né? É engraçado que ele vai tentar colar com, que não sei se é um super bonde ou coisa do tipo assim.
Aí já começa mais um absurdo do filme, né? Já começa a zoação, né, velho? Já tá bem na cara que não é pra levar muito a sério, né? Sim. E a mãe dele já tá preocupada porque no outro dia vai ter uma reunião na casa deles, né? Um jantar. O cara lá da associação, não sei o que lá. E toca a campainha, ela toda desesperada. Ah, mamãe, você não está bem. Ah, pegue meu vestido. Não. Ela começa. Está fora de si já. Aí temos a cena, né, clássica desse filme, né? A do almoço. Quem se habilita a contar isso daí? Imagina o cara assistir essa cena na hora do almoço ou na janta, né, cara? Tomando um cremogema. A cena do creminho. Essa cena é muito foda, cara. Eles estão comendo ali na mesa ali e meio que cai no prato de um senhor lá, do gordão, né? Tipo, espirra pus, né? Espirra pus e sangue. Espirra o pus mesmo da ferida que cai no prato dele. A outra senhora, olha. E ele já vai seco no prato, já com o olho fechado, né? Oh, que delícia, isso tá muito bom. Cara, tá louco. A minha mãe ficava louca com essa cena, cara. E o detalhe é que a velhinha também já tendo uns ataques lá, né? E tudo tremendo, né? Com os garfos na mão e na mesa lá, né? E o Leonel tentando fingir que estava tudo normal. E daí começa, a orelha dela começa a se soltar, né? A orelha dela cai também no prato Na verdade, a orelha dela cai no prato do senhor também, né? Não cai no prato dela. Isso. Não, e é sensacional também o diálogo, né, nessa parte aí que a única que estava, né, percebendo essas coisas toscas que estavam acontecendo era a esposa desse esfomeado, né, do cara. Porque o cara não tava nem aí, né? O cara só tava comendo lá e tá pouco se lixando. Comendo creme, pus. E a esposa desse cara lá, né, vendo que algo estava errado, né, ainda tentando puxar uma conversa, que não sei o que lá e tal, da reunião. Aí a velhinha, reunião anual. Aí o velhinho dá mó murrão na mesa. Temos que dar um basta nisso, né? É engraçado que quando a mãe do Leonel come a orelha, tipo, ela gospe o brinco depois, né? Isso. Nossa, aí foi a gota d'água, né? Quando ela viu essa cena, a esposa do esfomeado lá, sai quase vomitando lá, né? E o cara ainda fala, ué, acho que a comida já surtiu efeito. Cara, essa cena, essa cena do creme, do pus, assim, é uma das minhas preferidas. Ao mesmo tempo que é nojenta, não tem, né, como não achar engraçado isso daí, né? E é engraçado o Leonel todo preocupado com a situação, né? Aí a mãe dele já tá no chão, já comendo. Nem sei o que é aquilo que ela tá comendo, é carne, que ela tá tipo na geladeira, sentada no chão, assim. Aliás, carne crua? Aliás, já está totalmente fora de si, já, né? E esses barulhos aí é sensacional, né? E aí tem a cena que o Leonel tá meio que dando uma limpada na sujeira toda ali, né? E chega a Paquita, o cachorro dela também. Essa cena do cachorro é muito interessante. Acho que é Fernando o nome do cachorro. É um pastor alemão, né? Isso, daí ele entra logo, o Lionel entra em diálogo com a Paquita, né? E o cachorro sobe lá pra cima e eles acabam ouvindo o som do cachorro latindo e agonizando, né? Eles imediatamente sobem as escadas, né? E ela, Fernando, cadê você? Daí acontece, né, que, pô, velho... A velha praticamente engoliu o cachorro, né, cara? Ele começa a puxar, assim, devagarzinho. É sensacional isso, né? Fernando!
Sua Cara, mas mãe que comeu cena, meu né, velho? cachorro. Essa é outra cena também que você vê que ele vai puxando assim, parece que não acaba, né, bicho? Engoliu praticamente todo o cachorro ali. Não, aí eu faço a pergunta pra você. Pô, como é que os caras tiveram essa ideia, né? Mas aí que tá, cara. Esse filme é muito criativo. Não Eles é, velho? exploraram. Eles Tá aí a exploraram. criatividade, né, cara? Tá aí a criatividade do Peter Jackson, né, cara? Eles exploraram dezenas e dezenas de cenas e situações assim, tipo, absurdas, cara. Eles usaram tudo de tudo mais um pouco, assim, exploraram demais, assim. É sensacional. Bom, aí depois tem aquela cena lá, né, que a Paquita lá tá tentando acudir, ajudando o Lionel e a enfermeira, né? E ela fala, não tem jeito, temos que chamar a ambulância, né, para levar ela pro hospital, né, que ela estava muito mal. E a Paquita sobe lá no segundo andar para arrumar, né, a mala, né? E nesse meio tempo, a velha lá tem um ataque e arranca a cabeça da enfermeira. Na verdade ela não arranca, né? Tipo, ela meio que puxa pra trás assim, ainda fica e meio que abre o pescoço assim, né? Isso, é. Fica com a cabeça pendurada pra É trás. isso. Fica a cabeça pendurada. E ao contrário da velha, ela já ressuscita ali em forma de zumbi já mais rápida, né? Sim, A os zumbis desse enfermeira. filme, assim, eles morrem em, tipo, em um minuto menos eles já estão voltando. Já. Não, e o Leonel joga uma. Não sei se é tipo não sei se é uma faca, não. É tipo um enfeite que tá assim na parede. Ele joga bem na Isso, é. testa da enfermeira. E a cabeça cai pra trás e fica pendurado assim E a pelo cabeça um fica pra trás. pedaço. Assim. Aí tem aí outra cena aí também que mostra a criatividade, né? De quem fez esse filme, né? Porque nesse meio tempo aí ele pega um vaso lá e quebra na cabeça da mãe dele. E nesse mesmo tempo o rádio lá acaba ligando, né? E está, acho que passando meio que uma radionovela lá, né? E na radionovela tem tipo um cara falando pra mãe: Ah, mãe, desculpe, eu derrubei o seu bully predileto, ele estava na minha mão, né? E foi no exato momento que o Lionel quebrou o vaso na cabeça da mãe dela, né? E já dá um close na cara da Paquita achando isso. Ué, o que será que aconteceu? E ela escuta esse áudio, né? Então justifica, né? Ah, então é telenovela, né? Quando na verdade está acontecendo algo insano lá embaixo. E até que ele dá um jeito lá, empurra as duas lá, né? Pro sótão lá, e ele dá uma desculpa, né? Esfarrapada, né? Pra Paquita, a ambulância já veio, já levou elas. Sim, o Lionel ele passa o filme inteiro como se nada tivesse acontecendo, né? Isso que é Ele o meio que legal fica também, né? Isso que é o legal do filme, né? Porque ele vai tentando disfarçar, né? E esconder de todo mundo Ele dá aqui. uma de Mr. Bean ali, cara. Aí, pô, só tem cena épica aí, né? Depois já tem outra, né? Que ele vai lá procurar tranquilizantes num consultório de um doutor lá. Insano, né? Falem aí sobre isso, né? Cara, Um doutor parece, careca, né? Ele usa um óculos estranho na cara, né? Tem um binóculo, né? No óculos dele. parece um nazistão. E o engraçado é que o Lionel chega lá, né? E a princípio esse louco lá, desse doutor lá, não vendo, né? Coisas para viciados, né? Não vendo sedativos. Mas se você procurar tranquilizantes, sim, né? Mas para um público específico, né? O Lionel já mostra aquele bolo de dinheiro, né? E o cara vai lá e pega um puta de um vidrão lá, né, André? Tem uns 3 litros de tranquilizante que vai ajudar ele bastante nesse filme. Aí depois já mostra a cena do porão lá, né, cara? Ele chega no porão lá todo fantasiado com a roupa meio Uma que. armadura. Parece uma armadura, né, cara? Ele é meio que tipo uma armadura, assim, pra proteger, né? Sei lá, da mãe dele, desse vírus, né? Dessa coisa toda que a mãe dele tem, né? Acho que meio que com medo de passar pra ele, né? Aí tem a parte que a enfermeira meio que levanta, né, cara? Tem até, tipo, começa a cair as coisas assim em cima dele. E tipo, aparece um rato também, inclusive, e ela levanta e ele pega e meio que injeta ali com a seringa bem no olho dela, né, cara?
Aquele... E é interessante também, né, cara, a maquiagem desse filme também, né, o Andrei? A maquiagem é fantástica, né, cara? Como eu falei, é tudo feito à mão, mas tudo muito bem feito, com vários recursos, né? Tipo, sangue, plástico. É tudo feito na mão, né, cara? Nada de computador, tudo ali feito na raça e tudo muito Raça bem mesmo. feito. É E verdade. fica asqueroso, né? A aparência ali, né? A cada momento que vai se deteriorando, principalmente a mãe dele lá, né? Do Lionel. Eu acho engraçado que toda hora que essa enfermeira aparece, o pescoço dela tipo, que cai pra trás assim, né, cara? Aí dando uma resumida, né? Depois tem aquela cena que o Lionel lá tá lá no mercadinho e ele avista a mãe dele vindo lá, né? Em forma de zumbi toda. É. Conjuntado. É, e atropelada lá, né? Pelo trem lá e. E o corpo dela voa e quebra, né? O negócio de vidro lá do mercado. E ele já tem preocupado, né? Em já injetar ali pra ela não levantar ali, né? E todo mundo fica achando que é um simples atropelamento e não percebem que a velha já estava morta já. E no final isso acaba ajudando, né? De certa forma, o Lionel naquela situação ali, né? Aí tem a cena do funeral que inclusive aparece o padre kickboxer lá também. Não, isso foi depois, Wagner. Mas durante o funeral, inclusive, aparece um tio O interesseiro, tio né? dele, né? O tio Mala, que a gente pode chamar de tio Mala, né? E eu lembro que esse tio aí, eu e meu amigo, a gente apelidou ele de tio Ted, né? Parece aquele tio Ted do Fantástico Mundo de Bob. Não sei se vocês assistiram esse desenho. Sim, lembro um pouco. O cabelo, assim. E fala um pouco aí sobre esse tio dele aí, o André. Daí o funeral vai acontecer, né? Daí tá todo mundo bem triste porque a dona Vera morreu. E daí aparece, né, esse tio, né, cara, com um carro envenenado. E o cara logo vê de cara que esse cara tá interessado em herança, em grana e tudo mais, né? E ele fica até interessado na Paquita, né, cara? E Que até é o... a Ele começa a dar em namoradinha do cima da Hélio. Paquita, né? Não, e até os papos, né, desse tio dele lá, pô, nós éramos grudados, né? Minha irmã não vivia sem mim, né? Aquele tipo cara aproveitador, né? O cara é um picareta, né? Aí tá, putz, aí, pô, não para de ter cenas, né, marcantes, né? E tem aquela lá que o corpo está sendo embalsamado lá, né? E o cara esqueceu a máquina ligada, quase estourando o crânio lá da mãe dele. A velha fica num estado deplorável, né, cara? Vira um bagaço, né, cara? E o cara dando uma bronca, né, no ajudante dele. O ajudante dele também é outra figura lá, né? Estranha, né? Que pega até um pedaço de sanduíche que tá em cima do cadáver e continua comendo. O cara nem aí, né? E logo em seguida daí tem a cena que tem a cerimônia com o padre, né? E o funeral, né? Que o padre começa a ler todas aquelas passagens, né, bíblicas e tudo mais. Esse que é o padre que eu chamo de padre kickboxer, né? A gente vai comentar sobre a cena desse padre aí, que é engraçado demais. E nesse meio tempo o Lionel estava lá, né, tentando abrir o caixão para dar uma outra dose lá, né, de tranquilizante para ela não levantar lá no funeral lá, né? E nesse meio tempo a mãe dele começa a lutar com ele lá, né, os dois e joga ele para não sei o que lá e no final acaba os dois caindo lá no altar, né? Cai no meio de todo mundo fica apavorado. E o único insensível rindo é o tio dele, né? O tio dele fica sempre rindo dessa situação aí. Não, mas aí, por isso que as ideias desse filme é sensacional, né? Porque, pô, a gente se coloca na pele, né, das pessoas que não sabem do que tá se passando. Imagina você estar lá no funeral e aparece o filho lá caindo com o corpo da mãe lá. Imagine, pô.
Até posteriormente aparece uma senhora dizendo: pobre Lionel, era tão apegado na mãe. É verdade, né? Senhorinha que fala isso mesmo. Não, o roteiro, tudo é muito bem feito disso daí, né? Não tem como criticar isso daí.